Eu sei que é um tema polêmico, né? Como assim? O pastor vai pregar que existem coisas impossíveis para Deus? Normalmente, quando nós... Coloca Lucas 1,37, por favor. Lucas 1,37. O pessoal da mídia, dá uma olhadinha. Seu Henrique corrigiu aí a arte. Eu pedi para ele colocar 3. Eu mandei os tópicos para ele. E se ele não fez, liga para ele fazer agora, que ele é rápido. Lucas 1,37 está escrito. Se conseguir sempre colocar no telão. Porque para Deus nada é impossível. E sempre quando nós falamos sobre tudo é possível, porque para Deus nada é impossível, nós normalmente falamos do que Deus pode fazer. De fato, Ele abre mares, ressuscita mortos, transforma realidades. E eu, mais uma vez, deixo claro, para Deus nada é impossível. Mas, pastor, você está se contradizendo. Como você vai falar sobre 3 coisas impossíveis para Deus, ou 4 coisas impossíveis para Deus, se a Bíblia diz que para Deus nada é impossível? É porque eu quero trazer uma outra perspectiva. Não de um Deus fraco. Então, quando eu falo sobre coisas impossíveis para Deus, eu não estou aqui falando sobre uma fraqueza na natureza de Deus. Muito pelo contrário. Eu quero falar sobre coisas impossíveis para Deus, mas que não revelam a fraqueza, mas que mostram a grandiosidade que existe no caráter de Deus. Então, quando eu falo que existem coisas impossíveis para Deus, eu não estou falando sobre Deus estar limitado. Eu estou falando sobre a grandeza, a nobreza que há no caráter de Deus. Eu poderia, falar aqui sobre várias coisas que são impossíveis para Deus. E não teria como você me refutar. Quer ver? É possível Deus mentir? Sim ou não? É impossível Deus mentir. Então, eu estou trazendo aqui um contraponto para você perceber. Eu não estou me contrariando, eu não estou aqui falando que a Bíblia está errada quando ela diz que para Deus tudo é possível. Eu estou só mudando a leitura. E essa leitura que eu quero trazer não é para diminuir o poder de Deus, mas para que a grandeza que há no caráter de Deus seja revelada. Então, eu poderia aqui falar tantas coisas que é impossível para Deus, mas a primeira coisa que eu quero falar é impossível Deus mudar. Fala para quem está do seu lado, é impossível Deus mudar. Isso é impossível. Preste atenção. Se Deus mudar, Deus deixou de ser Deus. O que faz Deus ser Deus, Tiago? É esse atributo aqui. Deus não muda, Érica. Então isso é impossível acontecer. A imutabilidade de Deus é um dos atributos mais incríveis no caráter dele. Significa que Deus não oscila, Deus não muda. Deus não está sujeito a variações do tempo, às mudanças de humor ou de estabilidades humanas. Não existe isso em Deus. Enquanto nós somos marcados por altos e baixos. Hoje eu acordei bem, mas no meio, fiquei mal. Quer ver? Quem aqui no Réveillon falou assim, 2025 vai ser o meu ano? Quem falou isso aí na virada do ano? E olha hoje como você está, borocochô. Pensando em tirar a própria vida. Porque quem pessoa que está tão desanimada, na virada do ano você estava com, vai ser o meu ano, vou crescer, vou prosperar, vou casar. O tiro saiu pela culatra. Vou emagrecer.
hoje para a balança. Você percebe que você é cheio de instabilidade, de variações, de oscilações? Você percebe como a gente, a todo tempo a gente está com uma instabilidade? Hoje eu quero uma coisa, amanhã eu quero outra coisa. Hoje eu quero uma cor, amanhã eu quero outra cor. Hoje eu quero um carro, amanhã eu quero outro carro. Hoje eu quero morar na beira-mar, amanhã eu quero morar no Cacupé. Depois jurei. O ser humano é assim, ele oscila. Mas em Deus não existe sombra de variação. Coloca, por favor, Malaquias 3:6. Vamos ver o que está escrito em Malaquias 3:6. Porque eu, o Senhor, não mudo. Deus não muda. Você pode falar isso para quem está do seu lado? Deus não muda. Coloca Tiago 1:7, ou melhor, 1:17. Olha o que está escrito em Tiago 1:17. Igor, Deus não muda. Isso que é incrível em Deus. Toda boa dádiva e todo dom perfeito vem do alto. Todo dom perfeito vem da onde? Do alto. Descendo do Pai das luzes, em que não há mudança. Repita comigo, não há mudança, nem sombra de variação. Você percebe como Deus é um ser imutável? Ele é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Deus não muda. Tudo que Deus operou no passado, Ele continua operando no presente. E Ele vai continuar operando no porvir, porque Ele é o mesmo, Ele é imutável. Vini, eu lembrei de uma aqui que combina. Vitorioso és. Olha que canção linda. Seu nome. Os reinos, uma hora a esquerda está no poder, daqui a pouco a direita volta, mas aí depois da esquerda pega. É assim, os reinos vêm e vão, só que o reino dele é perpétuo. Glória a Deus. Vini, sabe o que eu perguntei pro El ali? Até desliguei, mas vou confessar. Eu perguntei, ele desafinou? Aí o El falou, quase. Eu corrigi. Glória a Deus. Então Deus não muda, amém? Deus não muda. Deus não muda. Isso que é extraordinário em Deus. Ele não muda em seus propósitos, em suas promessas, em sua palavra. O caráter de Deus é imutável. Tudo que Deus falou continua de pé. Mas pastor, eu já não sou o mesmo de quando Deus me chamou. Eu era outra pessoa, eu era bem mais crente, eu era bem fiel, eu era bem ajustado. Está escrito que mesmo que você seja infiel, Ele permanece sendo fiel. Vamos aplaudir a esse Deus que não muda? É impossível Deus mudar. É por isso, eu não vou entrar nesse detalhe aqui, mas isso aqui é incrível. Vocês sabiam que o dom que Deus dá é sem arrependimento? Deus dá um dom para Lavínia. Não tem como Deus olhar depois e falar, me arrependi. Ela está cantando agora coisas que não me glorificam, vou tirar o dom dela. Deus não faz isso. Então, o dom que Deus dá é sem arrependimento, porque o homem muda, mas Deus não muda. O caráter de Deus, ele é tão firme que ele não muda. Agora, eu quero falar sobre uma segunda coisa que é impossível. É impossível para Deus. É impossível Deus se agradar de alguém que não tem fé. É impossível. Pastor, por que é impossível Deus se agradar
de quem não tem fé. Hebreus 11:6. Olha o que está escrito em Hebreus 11:6. Ora, sem fé é difícil? Difícil? Impossível. Do quê? Agradar a Deus. Então é impossível Deus se agradar de uma pessoa que não tem fé. Não tem como Deus falar assim, João: ah não, eu vou abrir uma exceção para ele porque eu gosto mais dele, mesmo que ele está sem fé, eu vou ficar feliz com ele. Não tem como. Porque se Deus se agradar de uma pessoa que não tem fé, Deus está indo contra o que Ele mesmo disse, contra a sua própria palavra, contra a sua própria natureza, contra o seu próprio caráter. E é impossível Deus negar a si mesmo. Então uma coisa que Deus fala, não tem como Deus falar outra depois. Então se está escrito que é impossível agradar a Deus sem fé, é impossível. Impossível Deus se agradar de uma pessoa que não tem fé. Agora deixa só o impossível Deus se agradar de uma pessoa que não tem fé. Agora, é muito interessante, eu quero explicar para vocês aqui a diferença de fé e crença. Porque são coisas que parecem, só que são diferentes, distintas. Repitam comigo: fé não é crença. Quero que você entenda isso. Fé não é crença. Crença é uma coisa, fé é outra. Crença é você admitir que Deus existe. Fé é você confiar a vida a Ele. Então, o que é crença? É uma convicção mental, ou aceitação de que algo é verdade. Porque a crença não é fé. Traduzindo, crença não é fé. É uma convicção mental, uma aceitação de que algo é verdadeiro, aceitável, pode estar certo, pode estar errado, baseado em tradições, em religião, em cultura, em uma experiência pessoal, em superstição. Eu me lembro, eu não sei se aqui no sul tem isso, eu me lembro que quando a minha avó perdia alguma coisa, ela falava assim: São Longuinho, São Longuinho, se eu achar eu vou dar 3 pulinhos. Uma crença. Nunca viu isso, Lavinha? Quem já viu isso daí? Está desatualizado, hein? Quem aqui nunca tomou vitamina de manga com leite? Levanta a mão aí, quem nunca tomou. Nunca tomei, pastor. Como é o seu nome? Como? Stephanie. Você nunca tomou, Stephanie, suco de manga com leite? Provavelmente com medo de morrer, né? Como é o nome da sua mãe? Márcia. Ó, que interessante isso. Provavelmente a Stephanie ouviu da Márcia que suco de manga com leite mata. Mas sabe por que tua mãe falou isso? Como é o nome da avó? Hã? A Helena falou para a Márcia falou para a Stephanie. E nenhuma tomou suco de manga com leite, por quê? Morre. Agora olha que interessante, Stephanie. Quem já tomou suco de manga com leite, levanta a mão aí. Olha aí, Stephanie, ninguém morreu. Porque isso é uma crença. Vocês estão conseguindo entender? É uma crença. É uma crença. Então, eu preciso que você entenda que crença é diferente de fé. Tem muita gente com crença, pensando que Deus está feliz, se agradando, mas Deus não está vendo fé. Tem gente que está vindo toda segunda com crença, não com fé. E é impossível Deus se agradar de alguém que não tem fé. Eu vou dar um exemplo aqui. Alguém pode crer que quebrar um espelho dá azar. Ou crer que uma imagem traz proteção. Crença, tudo isso é crença. A Lavínia é muito legal. Eu prego, ela fala, eita. Então a crença sempre é algo intelectual, mas não transforma necessariamente uma vida. Vamos lá, o que é crença? Eu aceito que existe um avião que voa. Eu aceito que existe um avião que voa. O que é fé? Eu entro no avião que me leva para o meu destino. Olha a diferença. Crença.
aceito que existe um avião que voa. Fé, eu entro dentro do avião e confio que ele vai me levar no meu destino. Perceba que parece que é a mesma coisa, mas é diferente. Crença, eu sei que a ponte pode aguentar o meu peso. Fé, eu atravesso a ponte colocando o meu peso nela. São coisas diferentes. Então a fé vai além de crença. A fé é uma convicção ativa em Deus. Uma convicção ativa. Não é apenas acreditar, eu acredito, glória a Deus, aleluia. Eu vou te mostrar que crença. Coloca Tiago 2,19. Vou te mostrar que crença não é o suficiente. Tu crês que há um só Deus. Fazes bem. Também os demônios creem. Os demônios creem. Então você percebe que crença é diferente de fé. Muito obrigado. Pode já tirar o versículo. Então a fé é algo mais relacionado à prática. A prática que desenvolve confiança, obediência, entrega. Por que Abraão foi considerado o pai da fé? Porque ele falou, eu creio? Porque ele fez o que Deus falou. Então, se você é uma pessoa que fala assim, eu creio, e não faz o que Deus fala, é porque você não crê. Tipo, na fé, você não tem uma fé ativa em Deus. Então, a fé, a convicção ativa, é muito além de crença. É desafio. Todo grande homem que teve fé, que Deus disse assim, esse teve fé, Deus colocou esse homem diante de desafio. E no desafio, foi provado se ele foi um homem de fé ou não. Quantos aqui querem mais fé? Preste atenção, a fé é a única coisa que vai fazer você se mover e viver da forma que Deus quer que você viva e se mova. Então você precisa de fé. Você precisa de fé. E é muito interessante isso, porque na Bíblia, em Lucas 17:5, os apóstolos oraram, aumenta-nos a fé. Aumenta-nos a fé. Eu quero fazer uma oração com você. Se você pode, coloca a mão no seu coração. Nós vamos orar agora por mais fé. Por mais fé. A fé pode ser expandida, Melk. A fé pode ser desenvolvida. Então você agora vai orar para Deus te dar mais fé. Vai orando agora, Deus, aumenta a minha fé. Eu quero te obedecer. Eu quero te obedecer. Eu quero te agradar. Aumenta a nossa fé, Senhor. Dai-nos fé. Que isso aqui não seja um momento, mas que seja uma ativação. Porque o que vai mudar a vida das pessoas não é a emoção que ela sente aqui, mas é aquilo que ela coloca em prática quando sai daqui. A fé sem obra é morta. Mas eu declaro em nome de Jesus que Deus está aumentando a sua fé para você confiar e depender 100% dele. A partir de hoje nasce em você uma vida de fé, uma postura de fé. Chega de apoiar o seu futuro nos seus recursos. A partir de hoje você vai começar a apoiar o seu futuro naquilo que Deus preparou para você. Chega de confiar o seu futuro na mão de uma pessoa que erra. A partir de hoje nasce em você um novo posicionamento, um posicionamento de fé. É crer no que não se pode ver. Esperança gera forças para lutar. Sua dor
não será para sempre, vai passar. Deus te ouve e responderá o seu clamor. Mesmo que pareça não ter fim e cansado pense em desistir, a noite passa, veja a luz do amanhecer que ilumina toda a escuridão. Mesmo que não haja explicação, Ele te encontra e te faz permanecer. Deus é poderoso para fazer infinitamente mais do que pedimos ou pensamos, do que pedimos ou pensamos. Ele é poderoso para fazer infinitamente mais do que pedimos ou pensamos. Ele vai além dos nossos planos. Ele é Deus. Quem pode aplaudir a Jesus? Mais fé para confiar naquilo que Deus está falando. E eu queria chegar aqui, é aqui que eu queria chegar. Terceira coisa impossível para Deus: Deus rejeitar um coração quebrantado e contrito. É aqui que eu queria chegar. É impossível Deus rejeitar um coração quebrantado e contrito. O primeiro rei de Israel foi Saul. Ele cometeu alguns erros. Eu vou destacar aqui um erro dele. Deus falou para ele, através de Samuel, ele recebeu uma ordem do profeta: espere 7 dias. Quantos dias? Quantos dias? Samuel falou, Davi, para Saul: espere 7 dias, que eu vou voltar a sacrificar e vocês vão para a guerra. Naquela época, um rei não poderia entrar na guerra sem o sacerdote oferecer o sacrifício. Só que aí, o rei Saul, arrogante, impaciente, prepotente, viu que o sacerdote não havia chegado e ele mesmo mandou preparar um sacrifício. Falou assim: prepara aí que eu mesmo vou sacrificar. Sacrificou. Errou? Errou, porque ele não obedeceu. Rei não pode sacrificar, Cleo. Quem sacrifica é o sacerdote. Ouça isso que eu vou te falar. Ele sacrificou. Errou. Um erro grave. Um outro erro dele: Deus falou assim, ó: destrua todos os amalequitas, os inimigos do povo de Deus. Franklin, quando ele foi para Amaleque, ele poupou a vida do rei, livrou o rei da morte, não matou o rei de Amaleque, Agag, e deixou a gordura, ou seja, a melhor parte do rebanho, das fazendas dos amalequitas, sem matar. Algo politicamente correto. Cara, para que eu vou matar? Isso aí dá lucro. Então, ele não obedeceu a Deus integramente como Deus havia dito. Parcialmente. Poupou o rei e a melhor parte da fazenda. Só que Deus havia dito para ele matar tudo, destruir tudo. Eram os inimigos do povo de Deus. 2 erros. 2 erros. Agora vamos para Davi. Vamos para Davi. Davi poderia ter tudo. Era um grande rei. Só que ele olhou uma mulher chamada Betseba tomando banho. Ele estava no palácio, ele viu e desejou aquela mulher. Ela era casada e ele pecou, caiu, adulterou. Quando percebeu que ela estava grávida, tentou fazer manobra ali para não dar mais problema. O que ele fez? Planejou a morte do próprio soldado Urias. Então, preste atenção, é um pecado duplo, um adultério com homicídio qualificado. Vamos lá. O erro de Saul
Preste atenção, porque aqui tem uma chave. O erro de Saul: não esperou o sacerdote, sacrificou. Livrou um rei da morte e não matou todos os animais. O erro de Davi: pegou a mulher do próprio soldado e planejou a morte dele. Melque, estamos num júri popular. 2 réus. Quem merece ser condenado? Saul, que não esperou o sacerdote e livrou um homem da morte, ou Davi? A gente tem que absolver um. Ou Davi, que pegou a mulher do próprio amigo e planejou a morte do próprio amigo. Na sua opinião, ó, é um júri popular. 2 réus, só podemos absolver um. Quem merece a morte e quem merece ficar vivo? A morte merece Davi, humanamente falando. Hã? Fala alto. Davi merece a morte, humanamente falando. E Saul merece ser absolvido, porque aparentemente não tem uma proporção tão grande. Fala mais alto isso, meu, para todos ouvirem. Aparentemente, o pecado de Saul não tem uma proporção tão grande quanto o de Davi. Então Davi merece ser punido e Saul merece ser absolvido. Lavínia, você absolveria quem? Saul ou Davi, dentro desses crimes que eu mostrei aqui? Eu absolveria Saul. Saul não, Davi. Você absolveria? Saul. Por que, Lavínia? Porque a quantidade de pessoas que Saul matou foi maior, tecnicamente falando. Ela tá advogada? Não, é uma questão de raciocínio Mas lógico. peraí. Você, ali, ó, nessas duas coisas. Saul livrou um rei da morte. Sim. Os outros ele matou porque Deus tinha mandado matar tudo. Mas Deus mandou matar o rei também. E ele não matou. Então, pronto. Que homem bom. Ele não matou. Mas aí a morte, a vida de um justifica todas as outras mortes? Não, mas é que ele olhou o rei, vou fazer aliança política. Ah, mas a minha opinião, você pediu minha opinião, é minha opinião. Arrasou. Democracia. É isso. Pastor Túlio, passa o pastor Túlio. Quem você absolveria? Um homem que livrou um rei da morte ou um Davi que adulterou com a mulher do próprio amigo e planejou a morte do próprio amigo? Certamente absolveria Saul e decretaria Davi. Explica pra gente, porque tá tendo uma confusão aqui, divergência. Isso é... Eu estou pensando somente nesse fato, né? E Davi, que ele fez para mim é muito grave, né? Se deitar com a mulher do próprio amigo e depois, para consertar, ele piora, na verdade. Para consertar, ele manda o soldado para morrer. Eu também absolveria Saul e condenaria Davi. A pergunta é essa, olha aqui para mim. Por que Deus rejeitou Saul e não rejeitou Davi, se os dois erraram? Já pararam para pensar nisso? Por que um Deus rejeita e o outro Deus não rejeita? Se os dois erraram. Alguém pegou. Saul teve remorso, não arrependimento. E remorso é diferente de arrependimento. Qual era o medo de Saul quando a casa dele caiu? Perder o trono. Meu Deus, olha o prejuízo que o meu erro vai trazer. Eu vou perder o meu business, vou perder os meus servos, vou perder os carros, vou perder tudo, acabou. Então o maior medo de Saul era perder o império, o reino, o palácio, o conforto, a conta bancária, o luxo. Ele tem remorso, porque o remorso está ligado àquilo que você, meu Deus, deu ruim, vou ter prejuízo. Ele não teve arrependimento. Davi, quando peca, ele faz uma das orações. Deus, eu não pedi para ser rei. Eu era feliz sem ter nada disso. Mas eu pequei. Pode tirar o trono. Pode tirar a coroa. Pode tirar o palácio.
mas não retires de mim a presença do teu Espírito Santo. Eu só quero tua presença. Hoje não vou te pedir nada, só quero levantar a minha voz pra te dizer. Um estava preocupado com o prejuízo que teria, o outro estava preocupado com a presença de Deus. A preocupação de Davi não era em perder as coisas, a preocupação de Davi estava em perder a Deus. Era Davi falando: Deus, tudo isso aqui sem a tua presença não é nada. Então eu não estou preocupado somente com o erro que eu cometi, eu estou preocupado porque eu te entristeci, eu te magoei. Então não é sobre o prejuízo que eu vou ter, é o que eu gerei em ti. Então você percebe que remorso é uma coisa, arrependimento é outra. Porque no remorso você fica com a consciência pesada porque você está com medo do prejuízo, mas no outro dia você está fazendo a mesma coisa. No arrependimento, você entende que você entristeceu a Deus. E aí você quer assumir uma nova postura. E olha o que Davi disse no Salmo 51, verso 17. Os sacrifícios para Deus são o espírito quebrantado. A um coração quebrantado e contrito não desprezará, ó Deus. É impossível Deus não perdoar uma pessoa que verdadeiramente se arrependeu. Você pode aplaudir a esse Deus? É impossível. É impossível Deus não perdoar uma pessoa que está arrependida. E sabe o que eu percebo? E eu caminho para o final. Preciso que você me ouça com toda atenção. Deus está querendo gerar em nós um espírito de arrependimento. A gente vem para a igreja querendo pular. E eu não sou contra a gente pular, se alegrar. Mas a pergunta é essa: como a gente vai dar festa se o pródigo não se arrependeu? Tem cultos que a gente, eu prego todos os dias, todo dia eu estou num país diferente, numa cidade diferente, e eu sei que as pessoas amam pular, e eu não sou contra, mas tem horas que Deus está olhando e não está querendo ver ninguém pulando. Tem horas que Deus olha e só quer ver a gente chorando. Só ver a gente chorando. Deixa eu te fazer uma pergunta. Você carrega arrependimento ou remorso? Porque se você pecou há 10 anos atrás, e não se arrependeu, você ainda não foi perdoado. Eu vou repetir. Talvez você cometeu algo há 10 anos, 5 anos atrás, fez uma loucura. Traiu o seu cônjuge, ele não sabe. Roubou alguém e ainda ninguém descobriu. Sabe uma coisinha pequena? Se você ainda não se arrependeu, Deus não te perdoou. Repita comigo: tempo não perdoa pecado. As pessoas estão pensando que tempo perdoa pecado, porque normalmente o tempo passa e o peso some. E estou de boa, Deus me perdoou. Tempo não perdoa pecado. O que faz você acessar o perdão em Cristo Jesus é um arrependimento genuíno. Eu não estou aqui te estimulando a pecar, eu só estou querendo que você entenda. Uma pessoa pode estar agora no motel, fazendo uma coisa errada. Se antes de acabar o culto, ela entrar aqui, arrependida, chorando, sabe na hora que ela vai receber o perdão? Na hora. Deus vai olhar para ela e vai falar assim: eu te perdoo. Porque é impossível Deus rejeitar alguém com o coração quebrantado e contrito. E eu não estou aqui te estimulando a pecar. Eu só estou te falando. Deus sabe quando o seu arrependimento é verdadeiro. E Deus está procurando pessoas que querem se arrepender de verdade. Olha o que a Bíblia diz: aquele que encobre as suas transgressões nunca prosperará. Sabe por que tem gente que não consegue avançar na vida, crescer na vida, avançar, progredir, expandir? Porque está com um monte de coisa que não colocou na luz ainda.
Mas a Bíblia diz, quando você confessa e deixa, você alcança misericórdia. O filho pródigo, estava na lama e ele disse o seguinte: eu me levantar-me-ei, irei ter com meu pai e direi: pai, pequei contra ti. E ele foi. Ele não só falou. Olha aqui para mim. Você sabe a postura que você tem que tomar. Sabe qual é o seu problema? É que você só está no discurso. Eu preciso melhorar isso, eu preciso me aprumar com Deus, eu preciso me aproximar mais da fé. Você já sabe tudo que você tem que fazer, o problema é que você só está no discurso. E Deus está te convidando hoje para você pôr na prática. O filho disse, irei, e está escrito que ele se levantou e foi. Porque não adianta só você falar, eu tenho que fazer isso, eu tenho que melhorar, eu tenho que orar, eu tenho que me apegar mais com Deus, se você não começar a fazer aquilo que você já sabe. Ele se levantou e foi. E foi perdoado. Eu gostaria de saber, se tem alguém aqui nessa noite, pastor, eu quero me arrepender diante de Deus. Essa palavra está falando comigo. Sai do teu lugar e vem aqui na frente do altar. Nós vamos fazer uma oração juntos. Você que entende que precisa se arrepender. Eu quero uma nova vida. Eu quero ser transformado de verdade. Se você estiver na galeria aí atrás, eu estou te esperando aqui. Eu não aguento mais viver de aparência. Aproveite esse momento. Pastor, eu não consigo mais nem orar. Hoje eu ouvi essa pregação, que é impossível Deus se agradar de alguém que não tem fé. E eu realmente não estou agradando a Deus porque as minhas atitudes não são condizentes com aquilo que Deus falou. E eu quero começar a alinhar as minhas ações com o que Deus falou. Sai do teu lugar e vem. Eu não estou aqui com uma mensagem de condenação. Eu estou aqui para te falar que se Deus encontrar verdade no seu coração, Ele vai liberar restauração. Tem muitas pessoas que precisam, mas ficam com vergonha. O que vão pensar de mim? Agora não é hora de você se preocupar com isso. Agora é hora de você viver algo poderoso em Deus. Pastor, eu sei que muitas ações minhas entristeceram o Espírito Santo. Aproveita esse momento. Nós vamos erguer um altar de arrependimento hoje aqui. Preciso de ti. Preciso do teu perdão. Preciso de ti. Não fique com vergonha. Eu estou te chamando para ser restaurado. Quebranta o meu coração, como uma coça ansia por águas, assim tenho sedes. Como terra seca, assim é minha alma, preciso de ti. Distante de ti, Senhor, não posso viver. Não vale a pena existir. Escuta o meu clamor, mas o ar que eu respiro
compadece dos filhos, assim tu me amas. Afasta as minhas transgressões, preciso de ti. Distante de ti, Senhor, não posso viver, não vale a pena existir. Escuta o meu amor, faz voar teu respiro, preciso de ti. Distante de ti, Senhor, não posso viver, não vale a pena existir. Escuta o meu amor, faz voar teu respiro. Aleluia! Você que está aqui na frente, se você tem condições físicas de dobrar o seu joelho, faça isso. A gente não pode perder, preste atenção, a gente não pode perder a essência das coisas, senão isso aqui vai virar literalmente um show. Agora é hora de você falar: Deus, me ajuda. Eu reconheço que eu errei. Me ajuda. Sabe, olha aqui para mim. As pessoas pensam que sabe o que é fé, o que é Deus, e muita gente está equivocada com crenças. Quer ver? Os humilhados. Aonde está escrito isso? Não existe na Bíblia isso. Não existe. Os humilhados serão exaltados. Isso é erro. O que está escrito é: aquele que exalta a si mesmo será humilhado, e aquele que humilha a si mesmo será exaltado. Então vocês percebem, as pessoas não sabem muito. O humilhado vai ser exaltado, aí parece que porque falaram mal de mim, Deus vai me exaltar, parece porque me pisaram. Não, está dizendo o seguinte, Bruna: aquele que humilha a si mesmo, aquele que se diminui, aquele que chega diante de Deus e diz: eu não sou bom, eu não sou o melhor, esse aqui sou eu, fraco, pecador, cheio de falhas, mas eu te amo. Esse Deus exalta. Então Deus só vai se exaltar quando você se esvaziar de si mesmo. Quando você se esvaziar, se despir. O problema é que o orgulho atrapalha muito. Tem gente aqui que está no fundo do poço, mas ainda com ar de altivez. Tem gente aqui que não consegue mais viver nada do que Deus tem, mas ainda está com o nariz empinado. Não estou bem. Você não está bem. Você sabe que você não está bem. E você precisa ser sincero para Deus. Deus não quer te ver de máscaras. Deus quer ver a tua verdade. E não é para te condenar, é para te ajudar. Todos aqui, eu acabo a pregação agora, Lavínia, Raíssa, todos aqui têm pecados. Todos, todos que cantam, todos que estão aqui, humanamente falando, são imperfeitos. A diferença é, olha aqui para mim, a diferença é que alguns carregam pecados ocultos, que conseguem ainda segurar. Outros são mais evidentes, mas no final, todos nós pecamos. Então, se alguém está falando mal de você, não fique triste, porque você é bem pior do que o que eles falam. Só que nem todo mundo sabe de tudo que você faz de errado.
Quando você reconhece isso, eu realmente não sou bom como pensam, eu realmente não sou o melhor como às vezes eu acho, o meu talento não anula a minha imperfeição. Deus, eu preciso de um Salvador, eu preciso da tua graça. E aí você se posiciona assim, e aí Deus vê humildade e verdade no teu coração. Uma mulher foi pega em ato de adultério, todos queriam apedrejar ela. Jesus escreveu: o único que poderia apedrejá-la, quem não tem pecado, atire a primeira pedra. Ele não a condenou, ele amou e ele a disse: vai e não peques mais. Eu quero finalizar esse culto falando: nasce em você hoje um comportamento de quem se arrependeu de verdade. Você não vai cair nos mesmos erros que você estava caindo. Eu vou repetir: o Espírito Santo vai te ajudar a não cair nos mesmos erros que você tem caído. A força de Deus vai alcançar você para você vencer essa armadilha que você caiu. Aleluia. A sua fé vai ser comprovada não no teu discurso apenas, mas no novo posicionamento que nasce em você. Quem acredita, aproveite para adorar ao Senhor. Aproveite para adorar ao Senhor. Senhor, eu oro por cada vida aqui que está arrependida diante da tua presença. Eu sei que existem pessoas aqui que entraram com a alma amargurada, gritando por socorro. E se o Senhor encontrou verdade nesse coração, eu sei que o arrependimento acessou o perdão. E não há condenação para aqueles que estão em Cristo Jesus. Não há condenação. Eu declaro a melhor estação sobre a vida dessas pessoas. Eu declaro um tempo de valores restabelecidos, valores morais, novos comportamentos. Eles viverão para a tua glória com uma nova vida. E nós te celebramos porque nós entendemos que é o Senhor que alcançou eles com a tua misericórdia. Amém, amém e amém. Quem pode aplaudir a Jesus? Uma nova vida. A lei de Moisés condenava por meus erros, mas nenhuma pedra ele pegou para me apedrejar. Eu só tinha os meus pecados pra lhe oferecer, mas mesmo assim me amou, mas mesmo assim me amou. Com a frase atira a pedra, ele nunca pegou, ele me perdoou, ele me perdoou. Sua irresistível graça me alcançou. Quem é esse que é sem pecado e não me condenou? No lugar da morte não me ofertou. O cordeiro que por mim se entregou e os meus pecados levou. Eu não te troco por nada, não há espaço pra mais nada. Vazio que havia em mim, hoje é sua morada. A minha alma buscava E nada me completava. A tua presença é o que faltava em mim. Minha vida foi transformada. Eu não te troco por nada. Não há espaço pra mais nada. Todo vazio que havia em mim, hoje é sua
a minha alma buscava, e nada me completava. A tua presença que faltava em mim, a vida eu não te toco por nada, não há espaço pra mais nada. Todo vazio que havia em mim, hoje é sua morada. A minha alma buscava, e nada me completava. A tua presença que faltava em mim, e a vida foi transformada. Obrigado, Senhor. Quem é esse que era sem pecado e não me condenou? No lugar da morte e da morte, Ele ofertou vida, o cordeiro que por mim Glória a Deus. Quem pode aplaudir a Jesus mais uma vez? Quem é esse que era sem pecado e não me condenou? No lugar da morte e vida ofertou o cordeiro que por mim levou os meus pecados. Glória a Deus. Quantos foram abençoados?